Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atraso de pagamento. O que fazer, como fazer, quando isso acontecer, né? Vamos supor que você tem um contrato de prestação de serviço e atrasa o pagamento, né? Você tem um valor mensal ali que é pago de forma corriqueira e ocorre um atraso, sei lá, de um mês, de 2 meses. E o que você precisa fazer, né? Quais atitudes você precisa tomar, como tentar contornar essa situação, como tentar resolver essa situação. Antes da gente continuar aqui com o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu joinha e, obviamente, fica comigo até o final. Se o vídeo fizer sentido para você, se o conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um imenso prazer de te responder. E compartilha esse vídeo com quem precisa saber sobre essas informações, com quem precisa saber um pouquinho mais do que fazer, né, quando tiver uma remuneração atrasada. E por fim, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Estamos soltando vídeos aqui toda semana, são 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Então, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Bom, essa questão do atraso do pagamento, de remuneração, gente, eu não preciso nem dizer que a gente vai falar aqui sobre um aspecto de que vou partir do princípio de que você tem um contrato, tá? Então, por exemplo, você já tem um contrato de prestação de serviço, já está alinhado ali, combinado, negociado qual é o valor, como ele vai ser pago. Então, a gente vai trabalhar muito em cima no sentido de que é um pagamento parcelado, então você vai receber um valor quebrado mensalmente, vamos dizer assim, né? Um valor por parcelas consecutivas e pagas mensalmente, todo tal dia. Então, a gente vai falar no assunto, né, sobre a perspectiva desse sentido de que você já tenha um documento que traga todo esse combinado, traga toda a anuência das partes com relação a tanto o valor quanto a forma desse valor, né? Como vai ser realizado o pagamento, que dia e qual a data e etc. Bom, quando ocorre um atraso no pagamento, a gente consegue pensar em algumas medidas que podem ser realizadas antes de fato você querer a rescisão do contrato, querer interromper o contrato por conta desse atraso, ou até mesmo entrar com uma ação judicial. Essas duas modalidades, antes delas duas, né, nós conseguimos uma solução de uma forma mais rápida, eficaz e que obviamente é muito diferente do que seria um processo judicial, né, que é moroso, é custoso. Então, o ideal é a gente fazer as tentativas mais rápidas, mais práticas possíveis para, de fato, então, passar para o outro nível, né? Para uma outra modalidade, caso não surtam um efeito essas tentativas de forma amigável. Bom, se você quer saber mais informações sobre isso, continua aqui comigo no vídeo e a gente vai discutir um pouquinho sobre o assunto. Bom, gente, eu sei que alguns atrasos, infelizmente, alguns atrasos de pagamento podem acontecer, né? Pode acontecer alguma coisa, alguma situação que esse pagamento acaba sendo atrasado. E tá tudo bem, tá? Bom, mas a outra parte precisa entender o que ela anuiu ali no contrato, ela concordou que tal valor seria pago tal dia. E que se acontecesse algum tipo de atraso, ela teria a consequência dela ter que arcar com uma multa, com algum tipo de penalidade. Então, obviamente, ela não pode se esquivar disso. Tudo bem, aconteceu um atraso, mas você também tem que cumprir com o que está estabelecido no contrato, com o que você concordou no contrato. Mas assim, vamos imaginar que a outra parte esqueceu completamente de realizar os pagamentos. Que vamos supor que, sei lá, tá um tempo aí sem pagar, né, uma parcela. Bom, inicialmente a gente vai tentar um contato com essa pessoa, ou até mesmo um contato com a empresa, dependendo aí de com quem você realizou a negociação, né, com
quem é a outra parte do contrato, se é uma pessoa, se você consegue ter acesso a essa pessoa ou se é uma empresa. Então, e o acesso é muito mais dificultoso. Partindo do pressuposto de que seja uma empresa, você pode tentar contatar os setores que abarcam, né, esse tipo de assunto, esse tipo de modalidade. Pode ser um setor da área financeira, um setor contábil, um setor de contas a pagar. Então você pode tentar contatar esses setores, né, essas responsabilidades, para que verifique se aconteceu alguma coisa e você informe sobre a pendência de pagamento e consecutivamente questione, né? Olha, não consegui acusar que o recebimento do pagamento, houve algum engano, houve algum tipo de problema, etc. Então, sempre de uma forma amigável, ali, tentando contornar a situação da melhor forma possível. Ou então, contrapartida, se você tiver acesso, né, tiver algum tipo de vínculo, alguma amizade, né, com a pessoa, tiver uma abertura com essa pessoa, né, um CEO, ou até mesmo a pessoa tem algum cargo, né, decisório da empresa, você consiga contatá-la, você pode questionar ela também. Eu particularmente prefiro que você questione primeiramente os setores, que pode ter acontecido algum tipo de problema no sistema ou alguém realmente, de fato, deixou passar batido esse pagamento. Eu prefiro, caso você não tenha nenhum tipo de retorno desses setores durante algum período, né, durante alguns dias, e perpetue essa falta de pagamento, essa pendência de pagamento, aí sim eu acho que seria interessante você falar diretamente com a pessoa responsável, né, a pessoa que é parte no contrato. Minha opinião profissional, acho que esse contato precisa ser feito mediante e-mail, pelo menos no início, tanto nos setores quanto com a pessoa. Eu acho que é interessante, traz um ar mais formal, né? Traz uma formalidade, você falar com a pessoa por e-mail, com o setor por e-mail. Caso mesmo assim você não tenha resposta, continue, né? Da primeira vez, continue. Deixa passar algum tempo. O e-mail também é uma forma de prova, né, de comprovação de que você tentou contato, ninguém te retornou. É interessante também você contextualizar ali no e-mail bem mais uma formalidade, né, colocar um texto e etc. Porque ele realmente futuramente, dependendo do que aconteceu e da situação, como a situação vai se desenrolar, ele pode ser usado como meio de prova, né? Como um mecanismo, um instrumento que consiga comprovar que houve um inadimplemento. No caso, realmente passou aí alguns dias, né? 15 dias, um mês, você não recebeu esse pagamento, o próximo passo seria uma notificação extrajudicial. A notificação extrajudicial é elaborada por um advogado e ela traz um tom muito mais formal. Ali ele vai contextualizar no documento, né, num PDF, vai contextualizar os fatos, né, o que de fato aconteceu, vai trazer algumas comprovações ali, data e etc. Os dados possíveis para poder identificar aquilo, né, valor, data, algumas informações pertinentes do contrato. E vai trazer também as penalidades. Olha, isso não é o combinado, aconteceu isso e tal, então você sofrerá tais consequências, e caso não seja resolvido, o pagamento não seja realizado devidamente com as multas, as consequências legais serão tomadas. Então você percebe que apesar do contrato ter ali a cláusula de rescisão, e muitas das vezes na cláusula de rescisão diz, né, que é obrigação, né, de uma das partes realizar o pagamento. E na cláusula de rescisão diz que caso ocorra alguma pendência de pagamento ou algo do gênero, o contrato poderá ser rescindido automaticamente pela parte lesada, né? Pela parte que acabou levando o prejuízo, que foi combinado para ela e ela não conseguiu ter a expectativa daquilo. Então essa pessoa ela pode rescindir o contrato, finalizar ali a negociação, a parceria, mas isso também não atrapalha ela em buscar, de fato, a remuneração que lhe é devida. Ela pode rescindir o contrato, mas ao mesmo tempo continuar cobrando a remuneração. A questão é que depende muito, gente. Se você quer seguir com a negociação, obviamente, se você anuiu com aquilo, fez o contrato, você quer seguir com essa negociação, né? Até
de fato ela finalizar vamos dizer assim, mas a rescisão é um prejuízo para você de certa forma, porque tem um valor investido ali em cima, tem investido trabalho, tempo. Então, rescindir um contrato fica puxado um pouco mais como última opção. Eu vejo muitas das pessoas, qualquer tipo de problema, vai lá e rescinde o contrato. Ah, não me pagou, rescinde o contrato, né? Não pagou uma parcela, rescinde o contrato. Gente, não é bem assim. O ideal é tentar solucionar o problema, tentar resolver com a outra parte, para realmente, se não acontecer, se não chegar a um acordo, né? Se não se resolver por si só, aí sim você rescinde o contrato, você utiliza dessa cláusula. Porque quebrar a negociação, quebrar o contrato, ele vai surtir efeitos, vai surtir prejuízos que você não vai conseguir reaver depois. Tudo bem, você pode entrar com uma ação de perdas e danos, né? Contra essa pessoa por conta de todo o valor que você investiu, por conta de tempo. Mas, gente, como a gente aborda aqui processo judicial, ele nunca é resolução. Então, mesmo você tentando de forma amigável, mandou a notificação extrajudicial, passaram-se ali alguns dias, um período, e mesmo assim não teve retorno, essa pessoa desapareceu, ela está caladíssima, ela está muda, você não está tendo nenhum posicionamento, nenhuma resposta, aí a gente já consegue falar de rescisão de contrato. Só que em paralelo, você precisa também entrar com um processo judicial. Aí a gente já está falando de processo judicial. Eu não digo rescindir contrato, porque se faz sentido para você permanecer na negociação, se é apenas uma parcela que não foi paga, eu entendo que você pode permanecer na negociação. Mas um processo judicial precisa ser instaurado para você reaver esse valor que está pendente. E mais uma vez, depende da situação. Por isso que é importante você ter um advogado para ele fazer uma leitura da situação, da negociação. Depende, rescindo o contrato ou não rescindo? Rescindo e entro com o processo? Ou eu continuo e deixo para rescindir dentro do processo judicial? Gente, isso depende de muita coisa. Depende de você, depende da outra parte, depende do posicionamento, depende do que foi negociado, depende do quanto você investiu, depende do quanto de retorno que vocês tinham em mente de ter lá na frente quando finalizasse o contrato, finalizasse a negociação. Então depende de muitos fatores. Então por isso você precisa ter um profissional especializado, um profissional que esteja do lado de fora, que consiga ter essa visão do macro, consiga fazer devidamente essa análise e que dê o seu parecer, né? Que ele dê a opinião para você e você tome a atitude, né? A decisão correta para você e para o seu negócio. Mas, apesar de rescindir ou não o contrato, você precisa ir no judiciário. E ali você vai questionar, você vai requerer o valor pago, né? O valor que não foi pago, o valor que está com pendência e, obviamente, atribuído dos juros e multa. Mas você pode, tanto em paralelo, solicitar rescisão, quanto não, de deixar seguir. Então, dependendo do caso, você pode usar esses dois fatores, né? Então, vale lembrar, gente, mais uma vez, isso não é uma receita de bolo, tá? Eu trouxe aqui uma situação hipotética. Então, como eu falei, depende muito da situação. Não é um molde, não é um modelo pelo qual preciso usar assim, tem um passo a passo, tem um procedimento. Não é bem assim, né? Quando se trata de negociação, de empresa, são decisões que são tomadas. Só que você, para tomar uma decisão, você precisa estudar o caso concreto. Você precisa entender, compreender o que está acontecendo ali e precisa ter uma visão também do backstage, de o que por trás aconteceu, né? O que foi investido, o que foi atribuído. Então precisa ter uma visão muito abrangente. Você precisa estudar sobre aquilo, sentar, meditar, entender qual é a melhor decisão. Obviamente não vai ter uma decisão definitiva, né? Você precisa pesar os prós e os contras. Então você vai fazer uma análise bem abrangente, listar prós e contras
e sentar com o seu profissional, com o seu advogado, com o seu contador, com todos os setores burocráticos dessa empresa que estiveram acompanhando toda essa negociação, todo esse procedimento, sentar com eles e de fato tentar decidir o que você vai fazer com relação a essa situação. Ou seja, não tente isso sozinho em casa, apenas com a assessoria, com o auxílio de profissionais extremamente capacitados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ficado comigo aqui até o final. Se você gostou, se fez sentido, se te ajudou, deixe seu joinha, deixe sua curtida, isso ajuda demais. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter um imenso prazer de te responder, de te ajudar na medida do possível. E compartilha esse vídeo com empresários, pessoal que tem uma empresa digital e está passando por maus bocados, passando por esses apuros aí de não estar recebendo a porcentagem dele, ou até mesmo do prestador de serviço que não está recebendo o valor mensal dele ali, da parcela dele do serviço. Então, compartilha com essa galera para a gente ajudar aí o máximo possível das pessoas, trazendo conhecimento, trazendo conteúdo e qual a melhor forma de abordar algumas situações que são extremamente, vamos dizer assim, complexas, né? Porque o âmbito empresarial ele é complexo de certa forma. E por fim, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que a cada conteúdo vai te ajudar, vai ajudar a sua empresa e que vocês cresçam de uma forma exponencial a longo prazo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.